Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Boa noite. Está começando mais um T-Move, Temas Emergentes em Movimento. Boa noite. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM. E junto com o professor Clayton Hillig, apresentaremos o programa de hoje, direto dos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversas e trocas de ideias, através de entrevistas com os palestrantes do Temas Emergentes e outros convidados. Hoje a nossa conversa é com a professora Lucinara Bastiani Correia. Lucinara é graduada em Educação Especial pela Universidade Federal de Santa Maria. Trabalhou como docente de surdos pela Rede Estadual de Educação do RS até 2011. É intérprete de Libras entre 2001 e 2011. Após a aprovação da Lei de Libras em 2002 e do decreto que instituiu o Pró-Libras em 2005, foi aprovado e atua no ensino de Libras. Mestre em Educação Profissional e Tecnológica, com pesquisa direcionada à formação de docentes de Libras que atuam no ensino superior. Atualmente é docente de Educação Especial, Libras, no Instituto Federal Farroupilha, na cidade de Júlio de Castilhos, atuando na inclusão de estudantes com necessidades educacionais específicas, em cursos de licenciatura e bacharelado com a disciplina de Libras e Inclusão. Seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda, Lucinara. E nós temos uma pergunta inicial, que faz parte de todos os programas e que dá o título ao nosso programa. Então, Lucinara, o que te move? Boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui. E essa pergunta é bastante desafiadora. Acho que o que me move é esperança. Esperança nas pessoas, esperança na educação, esperança num mundo melhor. Acho que, em uma palavra, o que me move é esperança. Lucinara, eu tentei dar uma apresentação do teu currículo aqui e te apresentar academicamente, mas quem de verdade é Lucinara? São muitas Lucinaras, né? A Lucinara é uma mulher, uma jovem senhora, digamos assim, mãe, professora, se descobriu professora na hora de fazer o vestibular, que a minha mãe era professora. E eu sempre achei a vida dela muito difícil. E eu pensava que eu podia ser qualquer coisa, menos professora. Na hora de fazer o vestibular, eu encontrei educação especial como uma possibilidade, e dentre tantas possibilidades na Universidade Federal de Santa Maria, foi a que me tocou. E me tocou de uma maneira que eu não esperava, porque eu lembrei da minha história enquanto estudante na escola que eu vinha ser professora pela primeira vez na rede estadual. Que eu lembrei das minhas inquietações com relação a outras crianças que estudavam separadas de nós. E eram da mesma idade, só que elas não faziam nada junto. E eu queria entender por quê. Quem eram essas pessoas? Por que elas não compartilhavam dos mesmos espaços, dos mesmos momentos? E aquilo me incomodou à época, mas eu não tive as respostas. Quando eu me encontrei com a lista das possibilidades na Universidade Federal de Santa Maria, eu encontrei com a educação especial, especialização áudio-comunicação, que era para trabalhar com surdos. E aí aquelas minhas inquietações reviveram e eu disse, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero descobrir. E aí eu me apaixonei
A língua de sinais, ela me tocou de uma maneira e eu descobri que eu acho que eu não sei ser outra coisa senão professora. E professora de surdos, e a Libras, ela faz parte de mim, assim. Acho que essa é a Lucinária. A Lucinária que não sabe viver sem a língua de sinais, sem ter um contato com as pessoas surdas, é o universo que me completa. Que lindo! Lucinara, faz bastante tempo que tu trabalha com a educação de surdo. Fale um pouquinho sobre isso para nós. Então, eu comecei a trabalhar com a educação de surdos no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Naquela época, a gente ainda tinha no estado classes especiais. Então, embora a gente já tivesse no caminho dos anos 90, no caminho da inclusão, a gente ainda tinha o nosso sistema segregacionista. Então, a minha primeira atuação na educação de surdos foi em classes especiais. Lá eu percebi e descobri que as classes especiais elas tinham um padrão de funcionamento, pelo menos na que eu trabalhei, né, na realidade que eu conheci, que era um círculo em que eles não saíam dali, né? Parecia que não tinha, embora a gente viesse de um processo de se falar em inclusão, de começar a pensar em instituir a inclusão, eles não tinham uma perspectiva do que vir após a classe especial. Então, o que eu quero dizer com isso? Que naquela época a classe especial ela não tinha uma certificação de grau de estudo, de série de estudo. Então é nesse sentido que eu digo que a perspectiva era diferente. Então eles estavam sempre na classe especial, mas não tinha um programa de avanço, né? Então a gente começou a trabalhar na escola em que eu trabalhei junto com outra colega. A gente começou a estabelecer com esses estudantes critérios como se fosse seriação dentro da própria classe especial. A gente sabia que a gente ia continuar ali, mas que eles tinham que progredir em termos de conhecimento acadêmico. E, a partir disso, preparar a instituição para que a inclusão viesse a seguir, né? Porque a gente sabe que a classe especial ela daria conta até a 4ª série, que na época a gente ainda trabalhava com séries, né? Não com anos. Então, foi assim que eu vivenciei a educação de surdos, ela passando por esses cenários de segregação para um processo de inclusão. E no meio disso, em 2001, ou um pouco antes disso, né, eu tinha vivenciado a construção da Escola de Surdos em Santa Maria, porque eu fui professora substituta na educação especial aqui na UFSM e eu orientava estágios, e o estágio da surdez era na Escola de Surdos aqui, que abriu em 2001. Então, eu conseguia ter esse olhar comparativo dos processos, segregação, inclusão e escola específica. Então, em termos de educação de surdos, a gente tem essas possibilidades. Hoje, classes especiais não mais, porque elas foram transformadas em salas de recurso para dar apoio ao processo de inclusão. Mas, então, a gente tem os caminhos da inclusão ou da escola bilíngue para surdos, que é o que a legislação nos oferece hoje, né? Que a gente tem como possibilidades educacionais. Não sei se respondi. Exatamente, muito bem. De que maneira você vê o processo de inclusão na educação superior de surdos, na tua experiência lá em Júlio de Castilhos? Na educação superior, eu acho extremamente importante. Eu acho que a inclusão em si, ela tem grandes desafios. Vários deles são de ordem profissional, assim, como que eu vou... Deixa eu achar a palavra mais adequada, mas de ordem da rede de apoio, tá? Porque para a inclusão de surdos, tanto no ensino superior ou na educação básica, é necessário que haja intérpretes de Libras e que haja também um setor de apoio com a educação especial para trabalhar tanto com o estudante quanto com os professores na parte de orientação pedagógica, no sentido de pensar estratégias e metodologias adequadas para essas pessoas. Então, eu acho que passa por toda a formação da equipe que vai trabalhar, e isso envolve gestão,
envolve professores, envolve essa rede de apoio, né, que passa na educação especial, como atendimento educacional especializado, a presença do intérprete de Libras para esse surdo, que é usuário da língua brasileira de sinais, é fundamental para que a comunicação exista e para que a aprendizagem aconteça de fato. Eu acho que o grande desafio é esse, a gente ter essa rede funcionando, né, de forma colaborativa, que exista esse profissional intérprete para que as aulas consigam ser acessíveis, mas que também os professores entendam qual é a sua função nesse processo. Que o intérprete ele vai ser um meio de comunicação, digamos assim, ele vai facilitar a comunicação, mas a responsabilidade da aprendizagem é do professor. Então, ele tem que entender também o seu papel, conhecer o seu estudante, saber quais as estratégias que ele vai usar para ensinar. Então, é realmente uma rede que tem que acontecer ali. Eu sei porque é bastante difícil, porque eu já tive alunos e alunas surdas e realmente a gente precisa de um processo de adaptação e de compreensão, né, dessa inclusão, né, enquanto uma normalidade institucional. É realmente muito difícil. E continuando, né, nessa mesma linha, eu acompanhei o fim das turmas específicas de surdo e a inclusão na turma regular, que é algo que a LDB já prevê, né, já previa. E que não foi fácil, né? A escola tinha 2 turmas específicas de surdos, daí foram extintas, se não me engano, em 2008, 2007, foi por aí, né? Acredito que sim. E foram extintas as 2 turmas e aqueles alunos surdos, e peço perdão pela palavra, foram jogados na sala regular, aonde os professores não tinham formação para trabalhar. Os alunos falavam uma língua, os professores falavam outra, e como isso foi complicado e assim, o que aconteceu na escola? Os alunos acabaram evadindo porque não tinham intérprete. A intérprete tinha passado o concurso, tinha saído da escola. Então, assim, não tinha intérprete, então realmente foi eles acabaram saindo porque não eram compreendidos. E o sofrimento também dos professores que queriam fazer um bom trabalho, mas não tinham, né, não sabiam o que fazer. Como que tu vê isso, Lucinara? Isso é uma realidade que me entristece muito. Muito mesmo, assim, perceber que as pessoas elas têm uma capacidade enorme e elas precisam ter oportunidade para deixar florir, né, essa capacidade que tem. E eu vejo que essa questão do estar pronto, estar preparado ou não, às vezes a gente parece que essa realidade não vai bater na nossa porta, né? E que aí eu vou deixando para depois aprender a Libras, eu vou deixando para depois me envolver com essa questão, porque parece que nunca vai chegar até mim. Então, às vezes, a gente precisa dessa sacudida para acordar que a vida está batendo na porta, sim. Só que, infelizmente, isso tem um preço. E esse preço são outras vidas. Que o tempo é extremamente precioso, principalmente para crianças e adolescentes. É o tempo de vida que está passando. Então, eu lembro que quando eu fiz faculdade, eu não vou lembrar qual foi o professor que me disse que... Por que vocês não escolheram medicina? Aí eu disse, professor, eu não ia lidar muito bem com se eu perdesse um paciente. E aí eu lembro que esse professor me disse assim, tu não consegue perceber, ou a gente deve perceber, que a profissão de professor também é fundamental. Nesse sentido que, às vezes, a gente pode matar uma vida em vida, né? Porque muitas das nossas ações elas têm um preço muito alto a ser pago pelo nosso aluno. Então, eu vejo essa situação de inclusão excludente com extrema tristeza.
E, como eu disse no começo, acho que a palavra que me move é esperança, porque eu ainda tenho esperança que um dia a gente vai ter uma realidade completamente diferente dessa. Mas ainda é um grande desafio. Nós temos lá no Instituto Federal estudante surdo, também incluído no ensino médio, um grande desafio para todos, professores, rede de apoio, equipe, gestora, e principalmente para estudante. E já tivemos vários, alguns evadiram também. E, assim, é um desafio diário a gente tentar trazer a oportunidade de conhecimento, porque a gente sabe que ela tem um potencial enorme, 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 enorme. Mas tem coisas que fogem do nosso controle, como, por exemplo, a contratação da intérprete. A gente tem aula manhã e tarde e temos uma única intérprete que tem que trabalhar 8 horas. Para quem conhece a área, sabe que é humanamente impossível tu manter uma saúde física e mental para interpretar mais de 1 hora consecutiva com qualidade. Tu precisa ter intervalos, tu precisa fazer essas trocas, né, com outra pessoa. Só que a gente não está tendo como contratar esse profissional. Por várias questões que fogem ao nosso controle também, que são de ordem superior a nós, né, como o concurso público. Então, são coisas assim que nos desafiam e a gente sabe que nos faz sofrer, mas o estudante é o maior prejudicado nesse processo. Com certeza. E essa realidade que estávamos falando lá de 2007, 2008, não é uma realidade que ficou lá no passado, né? É uma realidade que está presente no dia a dia. Os alunos estão chegando, alunos surdos na escola de educação básica e não tem intérprete. Embora a gente tenha legislação que diz que, como o professor falou, desde 2002 a gente tem a Libras como reconhecida língua de instrução e de comunicação da comunidade surda brasileira. A gente tem o decreto de 2005 que diz que todo surdo tem o direito de ser educado em classes bilíngues ou escolas bilíngues ou em classe de inclusão com a presença de um intérprete de Libras. Então, a gente tem essa legislação, mas a gente tem muitos entraves no processo de contratação desse profissional. Tanto que a regulamentação da profissão só veio em 2010. Então, é muito caminho ainda, muito demorado para construir esse caminho. E enquanto a gente não tiver, de fato, o entendimento de que a língua de sinais... O surdo é brasileiro, ele faz parte da nossa sociedade. A língua de sinais não é só do surdo, é de todos nós. Que ela é própria da comunidade surda, mas deveria ser de todos nós para que eles tivessem autonomia e acesso a todos os espaços. E a educação é obrigatória, é dever do Estado oferecer uma educação gratuita e de qualidade. E, para isso, precisa-se entender que língua é fundamental para que a educação aconteça. Me parece que as políticas de inclusão, de forma geral, né, elas têm a dificuldade, em primeiro lugar, de equipar as instituições, né, e prover os recursos necessários. E, por outro lado, a própria sociedade, né, que fortaleça essa inclusão, né, porque as instituições não estão bem preparadas para todos os tipos de inclusão. Aí a gente coloca Sim. desde as pessoas com deficiência, né, as inclusões étnico-raciais, né, tudo isso, as pessoas que têm algum problema de saúde mental, né, tudo isso tem barreiras físicas e barreiras mentais, né? As barreiras atitudinais eu acho que são as mais difíceis da gente quebrar, né? Porque não é com uma marreta e um martelo, depois cimento para fazer uma rampa ou uma cola para colar o piso tátil. As barreiras atitudinais eu acho que elas são as mais difíceis, né? Então, eu concordo contigo, a inclusão e a nossa legislação, ela é muito bem escrita. Se tu seguir à risca a legislação, a coisa funcionaria muito melhor. Não vou dizer que todos os nossos problemas estariam resolvidos. Claro que não, como a gente está falando, tem barreiras atitudinais, é um processo de mudança, né?
o processo de mudar enquanto pessoa, mudar os nossos preconceitos, mudar a nossa forma de ver o outro, mudar a nossa forma de estar com o outro, de conviver e de respeitar, é um processo que leva tempo. Mas em termos de equipar, né, as instituições, como tu falou, se a gente seguisse a legislação, a gente estaria a 70%, digamos assim, muitos passos já seriam dados. Então, a gente tem uma legislação que, de fato, não é respeitada nesse sentido. Aí complica. Uhum. Nós estamos falando em Libras, né? Em vários momentos da nossa conversa até aqui, nós falamos em Libras. O que é Libras? Ela é universal? Boa pergunta. Libras é a língua brasileira de sinais. Então, Libras é a forma como a gente simplifica, né? Digamos assim. A língua brasileira de sinais, como o nome já diz, ela é brasileira. Se a gente tem uma língua brasileira de sinais, isso já nos leva a pensar que existem outras línguas de sinais por aí. Então, a gente tem a língua brasileira de sinais, a gente tem a língua americana de sinais, a gente tem a língua uruguaia de sinais, a gente tem a língua gestual portuguesa e assim por diante. O que isso significa? Que a língua de sinais não é universal. E isso foi uma boa pergunta, porque na maior parte das vezes, uma das primeiras coisas que os meus alunos questionam é: mas, professora, não seria mais fácil se todos os surdos do mundo falassem a mesma língua? E eu digo sim, do mesmo jeito que se todas as pessoas ouvintes falassem a mesma língua, seria muito mais fácil. Sim. Então, já para entender que é língua, e línguas, elas são vivas, e elas são construções coletivas de determinadas comunidades. Então, por isso que ela não tem como ser a mesma. Até no Brasil, a nossa língua portuguesa ela tem variações linguísticas, por exemplo, mandioca aqui, aipim em Porto Alegre, no Nordeste, macaxeira, e assim por diante. A gente tem variações linguísticas dentro da mesma língua de um mesmo país. Imagina com comunidades que são separadas geograficamente, culturalmente, com todas as outras questões que envolvem a construção de uma língua, né? Então, ela é natural, viva, em constante mudança, porque ela é uma língua como qualquer outra língua. Então, a Libras não é universal. E no Brasil, ela é a mesma no Brasil inteiro ou tem sotaque? Tem. Do mesmo jeito que a gente tem no português, a gente tem na Libras também. Variações linguísticas, que vão também seguir essas mesmas questões da cultura local, da comunidade que eles estão inseridos, até mesmo variação linguística por faixa etária, como a gente tem, né? Como qualquer língua oral. O que elas têm em comum, todas as línguas de sinais, é que elas são de modalidade gestual visual. E o que todas as línguas orais têm é que elas são orais auditivas. Um momento para conhecermos mais a nossa UFSM. Agora, Drops em Educação. Olá, pessoal! O meu nome é Vanessa Ribas Fialho, sou professora da Universidade Federal de Santa Maria e atualmente estou como coordenadora da Universidade Aberta do Brasil, na UFSM. Eu vim fazer um convite a vocês. A UFSM está com um edital aberto para o vestibular de cursos na modalidade à distância. As inscrições estão abertas até o dia 14 de julho. São mais de 600 vagas distribuídas em 4 cursos e em 20 polos do nosso estado. Os cursos oferecidos neste vestibular são os de licenciatura em Ciências da Religião, licenciatura em Educação do Campo, licenciatura em Geografia e Pedagogia. As aulas são realizadas no ambiente virtual de ensino e de aprendizagem da UFSM, Moodle, e as avaliações presenciais são realizadas no Polo de Apoio Presencial. A prova do vestibular será realizada de maneira presencial no dia 31 de julho, nas cidades dos polos. A prova será uma redação, na qual será solicitada a produção de um artigo de opinião ou de uma carta aberta.
Não perca essa oportunidade e venha fazer parte da UFSM. Acesse o site ufsm.br e saiba mais. Seguiremos logo mais tratando da língua de Libras. Vamos fazer agora um breve intervalo e já voltamos. Venha estudar na Universidade Federal de Santa Maria. Temos mais de 600 vagas abertas no vestibular EAD da nossa universidade. As inscrições vão até 14 de julho. Temos licenciatura em Educação do Campo, Pedagogia licenciatura em Geografia e também licenciatura em Ciências da Religião. Esses cursos são à distância a partir de um sistema de polos que abrange todo o estado do Rio Grande do Sul e também alguns polos em Santa Catarina, polos extremamente equipados, com biblioteca, com computadores. Então, para aquele aluno que realmente precisa de mais tempo para desenvolver as suas atividades à distância, também conta com esse apoio dos polos. É muito importante para o nosso processo de interiorização e democratização da educação. Venha estudar na Universidade Federal de Santa Maria. Estamos de volta com o TMOV. Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo. Você está ouvindo o programa TMOV pela Rádio Universidade 800 AM, com a presença da professora Lucinara Bastiani. O TMOV é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com convidados. Trataremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Professora Lucinara, como é feita a formação de docentes da educação especial e de intérpretes? Bom, a formação na educação especial, a gente tem o curso de educação especial aqui na UFSM, a gente tem curso de educação especial na Universidade de São Carlos, tem alguns cursos no Brasil que são de pedagogia, com a linha da educação especial também, tem especialização e assim por diante. O curso de tradutor e intérprete nós temos atualmente, desde o ano de 2006, os cursos de bacharelado Letras Libras, que são os cursos de graduação que formam os intérpretes de Libras. Docência de Libras também, a gente tem licenciatura em Letras Libras em diferentes instituições do Brasil. Elas começaram em 2006, a partir da Universidade Federal de Santa Catarina, que foi o polo central, assim, e teve vários polos distribuídos no Brasil. Então, eram cursos semipresenciais. As aulas eram de 15 em 15 dias. Só que por um período, de 2006 por 10 anos, o decreto saiu em 2005. Então, a partir de 2006 até 2015, 2016, teríamos provas anuais de proficiência, chamadas de ProLibras, que eram as provas que avaliavam as pessoas que eram usuárias da língua brasileira de sinais em a avaliação para a docência ou para a interpretação e tradução da língua brasileira de sinais. Eram provas específicas que, a princípio, ocorriam a partir da Universidade Federal de Santa Catarina também, e depois passaram para o Instituto Nacional de Educação de Surdos do Rio de Janeiro. Então, até 2015, nós tínhamos esses dois caminhos, ou ProLibras, enquanto a gente tinha, em paralelo, os cursos de licenciatura e bacharelado ocorrendo até a primeira turma se formar em 2011. Atualmente, então, a gente tem os cursos de licenciatura, Letras Libras, bacharelado, Letras Libras e cursos de especialização também. Eu acho que até é isso. Obrigado. Então, esses cursos, eles são acessíveis, estão acessíveis a todos, né? Tem as universidades federais, né, ofertando.
Mas existe procura e existe mercado de trabalho. A gente sabe que existe a necessidade tanto nas escolas, universidades, empresas. Imagina que sonho se todos tivessem alguém fluente em Libras, um intérprete. Mas, na realidade, existe um mercado de trabalho e existe procura? Sim. É um mercado que vem crescendo bastante. Assim. Não sei se vocês perceberam, não sei se vocês assistiram nas redes sociais, tem muito, assim. De um tempo para cá, e a pandemia, eu acho que teve um ponto positivo, se a gente pode dizer que, para não olhar só o que foi ruim na pandemia, muitas lives de cantores, muitos shows, muitas apresentações culturais que tentaram tirar o peso do processo de isolamento todo, eles tinham também tradução e interpretação em Libras. A gente tem visto na TV aberta também muito mais propagandas com interpretação, a interpretação da Libras ela vem estando presente em diferentes lugares, em diferentes setores, em diferentes projetos. Além de ser obrigatoriedade nas instituições onde haja inclusão. Né? Claro que a gente tem uma dificuldade muito grande quando a gente fala em termos de concurso público para efetivo, por exemplo. Mas a gente tem... É uma profissão que tem muita demanda, muita necessidade e pouco profissional. Então, eu te digo que sim, que é um investimento bastante positivo para quem quer se especializar nessa área. Vale a pena, sim. E eu acredito que a gente ainda vai ter muito mais possibilidades de colocação no mercado de trabalho. Acredito, e isso não é só uma esperança de esperar, né? Não só espero, eu acredito sim pelo que eu tenho visto, pela movimentação que eu tenho visto, que é sim uma profissão, são profissões, né? Tanto a docência quanto a tradução e interpretação são profissões que têm muito caminho pela frente. Lucinara, com a tua experiência na educação de surdos e surdas, de que maneira você vê que pode melhorar, né, a inclusão, não só as políticas de inclusão, mas as atitudes de inclusão, né, no nosso país de uma forma geral, não só na educação, mas na nossa sociedade como um todo? Eu acho que volta um pouco aquilo que a gente já estava falando antes, né? Que é essa mudança de percepção, né? Que é não olhar para a pessoa surda só para o que lhe falta. Que a gente se pega muito quando a gente fala em pessoas com deficiência ou pessoas, as minorias, que nem são minorias em quantitativo, né? Se a gente for... não olhar para aquilo que a gente tem como preconceito, com aquele imaginário estereotipado que a gente carrega, do coitadinho, do ai que pena, tão lindo, pena que é surdo, né? Que a gente vê muito. É olhar para aquela pessoa como uma pessoa completa e que tem uma língua riquíssima e que tem capacidades imensas que precisam de oportunidade para ser colocadas para todos, para fora, né? Então, eu penso que para melhorar e para, de fato, a gente fazer inclusão e dizer que nós temos uma sociedade inclusiva, é que a gente aprendesse a se comunicar com as pessoas surdas, olhassem para elas como pessoas, como completas, como qualquer outra pessoa, e aprender Libras e buscar a comunicação. Se tu não sabe, não ficar com medo e sair fugido, né? Porque isso também é uma reação inicial, assim. Que a gente vê, às vezes, a pessoa se assusta, trava e não fala, né? Tentar uma forma de se comunicar, né? Buscar entender, tentar ajudar. Acho que, em termos gerais, é se colocar no lugar do outro.
Os jovens nos ganham nisso, né? Eles são muito melhores que nós. Numa aula, uma intérprete se atrasou. Eu fiquei apavorado. Eu fiquei em pânico, eu paralisei. Né? E rapidamente os estudantes começaram a se comunicar por textos no celular. Sim. E a comunicação fluiu rapidamente, foi resolvida a questão. Né? Eu me lembro de um colega, né, da assistência estudantil, né, que quando nós discutíamos a inclusão, né, de uma forma geral, mas a um grupo específico, ele disse assim: o problema não são eles, o problema somos nós. Exatamente. Professor Lucinara, é muito difícil aprender Libras? Libras é difícil de aprender tanto quanto qualquer outra língua, porque, como o nome já diz, né, é uma língua, e as línguas elas são diferentes entre si, elas têm regras gramaticais e se constituem de formas distintas, então ela é difícil sim, até porque a gente tem que aprender a olhar. Uma das coisas que a gente tem que aprimorar enquanto pessoas ouvintes é usar o olhar para aprender essa língua. Então, a gente é desafiado a usar o nosso corpo de uma maneira que a gente não usava e a usar o nosso olhar também de uma maneira que a gente não está acostumado. Então, ela é um grande desafio, né? Aí, a dificuldade vai depender muito de cada um. Eu sempre digo para os meus alunos que a gente começa a disciplina de Libras no mesmo ponto. Eu posso ter 3 ou 4 turmas de Libras, a gente começa igual. Mas a gente nunca sabe onde que vai terminar, porque vai depender muito do que os estudantes vão nos trazer. Então, tem alguns que têm mais facilidade, outros mais dificuldade. No começo é difícil mesmo, parece que o cérebro manda a informação, o dedo não responde, e ela tem elementos que envolvem expressões não manuais, que são expressões do rosto e do corpo, que também a gente pensar em fazer o sinal, a configuração de mão, o movimento, a localização, e mais uma expressão não manual é desafiador. Essa é uma curiosidade, assim, ó, que já ouvi muitas pessoas falando o porquê que o intérprete faz todo uma mudança de fisionomia. E vira meme. Isso, faz caretas. Faz caretas e vira meme, porque expressões faciais são gramaticais. É a partir da expressão facial que eu vou dar a intensidade do meu sinal, o significado de algumas coisas. Por exemplo, não adianta fazer o sinal de feliz com cara de triste. Não adianta fazer sinal de triste dando risada. Né? Então, a mesma emoção que é transmitida pela voz de uma pessoa, né? Essa entonação que a gente faz, a exclamação, a interrogação, o ponto final, eu tenho que fazer isso através de expressões faciais, expressões não manuais. Então, são elementos gramaticais. Isso faz parte da Libras, da língua. Eu preciso aprender a usar isso. Para fazer uma pergunta, eu tenho determinados tipos de expressão. Para fazer exclamação, eu tenho outro para intensificar. Por exemplo, a gente tem o bonito, bonitinho, bonitão. Na língua de sinais, eu tenho... Como é que eu digo isso? Através da expressão facial, do movimento, né? Da rapidez ou da lentidão em que eu vou fazer esse movimento. Então, são questões gramaticais extremamente importantes. O intérprete que vira meme é porque ele está bom. É que talvez a gestualidade também faça parte da língua, além dos gestos que têm significado gramático, né? Sim. Toda a gestualidade está presente também na fala, né? Na língua oral, né, nas oralidades. Então dá para perceber que eu tenho uma admiração muito grande, né, porque é uma língua completamente inovadora, porque ela é visual ao invés de... E não é escrita, né? Mas ela é vista, né? Ela é tridimensional, né? É uma coisa impressionantíssima. Eu vejo as conversas de pessoas conversando em Libras e fico encantado, acho encantador. Vou ter que aprender mesmo. Como é que é o nome da língua de sinais escrita? Signwriting. Eu não sei muito bem dizer em inglês, mas é a escrita da língua de sinais existe também, né?
É outro desafio. A gente aprender a escrever aquilo que a gente vê, né? Não, e nossa mente ela não está programada para isso, né? Nós fomos programados por uma linguagem oral e um tipo de escrita também, que eu costumo dizer sempre, a gente olha tudo da esquerda para a direita e de cima para baixo, porque a gente não sabe mais nem olhar, a gente aprendeu a olhar lendo, né? Então a gente tem dificuldade até de olhar. Imagino que toda essa mudança mental que a gente tenha que fazer seja também uma abertura, né, para um novo horizonte em termos de linguagem, né? Com certeza, e faz muito bem para o nosso cérebro, né? Claro. Desenvolve a nossa plasticidade cerebral, são novas conexões que a gente vai estar criando e novas possibilidades. É uma língua encantadora. Agora, a partir disso que o Clayton estava falando, eu lembrei que todos os surdos, alunos surdos que eu conheci, todos desenhavam. Tem alguma relação ou todos das duas turmas que tinha na escola, todos desenhavam assim, ó, lindamente. Será que tem alguma coisa a ver? Tem estudos sobre isso? Nessa pergunta eu não vou saber te responder. Essa foi o... Mas é interessante, é um bom ponto de pesquisa. Até talvez porque eles demoraram mais para se alfabetizar e porque a criança entra na escola, geralmente a criança ouvinte entra na escola com 5, 6 anos, desenha e quando começa a se alfabetizar, vai diminuindo, a grande maioria diminui a questão do desenho, até porque na escola acaba priorizando a escrita, né? Talvez seja Pode ser. Exatamente. Uma questão que a gente sabe é que eles têm a experiência visual é a forma de apreensão deles das coisas do mundo. Então, quer dizer, eles pensam em imagens, né? A língua de sinais, ela é visual, então ela constrói o pensamento através das imagens desses sinais, que a gente pensa na língua oral que a gente está habituado. Pode ser que isso interfira também nesse processo de desenvolvimento do desenho. Nunca estudei isso a fundo para te responder. Mas fiquei também pensando nisso agora. Uma boa pergunta. Um bom tema de pesquisa, exatamente, porque a ideia, a imagem, né, como forma de comunicação e não a oralidade, o som, né? Mas a imagem como forma de comunicação Até no processo da inclusão, às vezes, a gente propõe que os professores permitam que o estudante desenhe a resposta, ao invés de escrever um parágrafo, por exemplo. A gente usava bastante isso também. Que ao invés de descrever alguns processos, ele desenhasse o processo conforme entendeu. Porque o importante é que a gente consiga acessar o que ele aprendeu, né? A maneira que for mais adequada para ele responder. Então, o desenho era uma alternativa. Então, Nunca pensei a fundo sobre porquê, mas eu acho que tem a ver com essa questão do pensamento ser visual. Imagens. Lucinara, nessa caminhada que tu tens na educação de surdo, o que tu percebe, assim, os avanços e os retrocessos? Eu penso que o sancionamento da lei de 2021 que implementa a modalidade de educação bilíngue para surdos, faz o adendo da LDB, é um avanço bastante significativo. E eu penso que de retrocesso, eu acho que o que a gente tem de retrocesso, na verdade, eu não chamaria de retrocesso. Eu acho que a gente ainda tem um entrave, que é fazer o processo de inclusão, quando a opção da família é pela inclusão, fazer com que ele funcione, de fato. Né? Então, eu não chamaria isso de retrocesso, mas sim um entrave que a gente ainda tem. Né? Que a gente
talvez a gente não ter escolas bilíngues o suficiente para dar conta de todos os estudantes surdos, principalmente em pequenas cidades. Isso é um desafio, e daí a maior parte desses estudantes ou tem que ser mobilizados para cidades maiores em que haja escola específica, ou eles são incluídos em escolas regulares. Então, eu penso que não seria um retrocesso, mas um entrave à inclusão. O processo da inclusão em si ainda não ser significativamente consistente para dar a ele o que ele necessita. Todas as escolas precisam ter um intérprete? Como funciona a educação, né, de surdos na realidade? Então, todas as escolas que tenham surdos, usuários da Libras incluídos, de 5º ano em diante, de 6º ano, né, onde não é mais unidocente, de 6º ano em diante, devem ter intérprete de Libras suficiente para atender o número de estudantes que tem e a carga horária que tem de aula. Por exemplo, um turno de aula, o ideal seriam 2 intérpretes para a turma, né? Para que eles pudessem fazer esse revezamento ou trabalhar em dupla para que não tenha sobrecarga nem física nem mental, como eu falei anteriormente. Então, sim, sempre que houver surdos em escolas que usam a Libras, deve ter intérprete em número suficiente para suprir a necessidade desse estudante. E os anos iniciais, que é unidocente, não tem intérprete? Ótima pergunta. Eu ia fazer a mesma pergunta. Excelente. Não. A legislação prevê que o professor dos anos iniciais seja professor bilíngue. Por isso, a necessidade das escolas bilíngues. O ideal seria que os estudantes surdos fossem estudantes de escolas bilíngues, pelo menos nos anos iniciais, na educação infantil, anos iniciais, ou ensino fundamental, educação básica. Justamente por causa disso, o professor da educação infantil, ele precisa ter um vínculo muito forte com o seu estudante. Ele precisa falar a mesma língua do seu estudante, né? A criança se vincula ao professor para aprender. Sim. Se tiver um intérprete, essa criança não sabe nem lidar com o intérprete. O intérprete vai ser o professor. Né? Então, a legislação prevê que nos anos iniciais não haja intérprete, que haja professores bilíngues. Então, mais um desafio para a inclusão de crianças surdas em escolas de educação infantil e anos iniciais. Então, o ideal são escolas bilíngues. Então, no ensino fundamental, tem que ter intérpretes e tem que ter professores e professoras bilíngues. Exatamente. Ou ter uma escola bilíngue em cada cidade. Mas para ser inclusivo é melhor que haja professores e professores bilíngues em todas as escolas. O ideal seria que todo mundo aprendesse Libras desde sempre. Então, que todas as escolas fossem bilíngues. Sonho, né? Meu sonho da consumo. Como eu digo, talvez em outra existência eu consiga ver isso. Mas o ideal para a criança surda é que ela desenvolva e ela aprenda Libras o mais cedo possível, no mesmo tempo que qualquer criança aprende e desenvolve a linguagem, né? Que ele desenvolva a sua língua. Então, para isso, ele precisa ter contato com adultos surdos ou com usuários de língua de sinais. Para isso, a escola bilíngue é fundamental. É imprescindível para essa construção da identidade, para esse desenvolvimento da língua, né? Para ele se reconhecer como esse sujeito completo, né? Sim. E com seus pais. Sim, mas eu não compreendi se seria melhor turmas especiais ou turmas inclusivas. Escolas bilíngues. Escolas bilíngues. Escolas bilíngues. Com um professor usuário de língua de sinais. Para contar história. Porque vai ter que ensinar as duas línguas. Sim, porque vai ter que fazer tudo. Então, no processo inicial, na educação infantil, o que a criança aprende na educação infantil? Ela aprende, ela tem toda aquela questão da convivência, da interação, do brincar, né? E nesse brincar ela vai desenvolvendo toda a ludicidade, a imaginação, todas essas questões que são base para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, que dizem, se a gente pegar Vygotsky,
A base vem da educação infantil e dos anos iniciais. Ela precisa ouvir história, precisa inventar história, ela precisa interagir, ela precisa imaginar, né? E para tudo isso ela precisa de uma língua. Então é fundamental que ela aprenda essa língua. Por isso, escolas bilíngues. Lucinara, o que o professor da educação básica que está nos ouvindo pode fazer para incluir? E isso falando em incluir não só o surdo, mas incluir todos os alunos, né? Como tu disseste antes, todos nós somos únicos, né? Então, a inclusão no sentido amplo, o que esse professor da educação básica precisa fazer ou deve fazer? A minha sugestão é que, primeiro, né, sendo possível, dentro dessa vida corrida que a gente sabe do professor, é tentar conhecer um pouquinho da história de cada um dos seus alunos. Mas uma alternativa bem interessante que as pesquisas têm mostrado é o desenho universal para aprendizagem. Desenho universal para aprendizagem, ele traz alguns princípios para o planejamento do professor, para que ele pense em diferente e pense e apresente o seu conteúdo, desenvolva a sua aula e faça suas avaliações utilizando diferentes formas e estratégias. Por exemplo, eu posso introduzir uma temática que normalmente eu faria com um texto, eu posso trazer ela em um pequeno texto, mas eu também trago o mesmo conteúdo em um vídeo, em um jogo, e eu posso trazer para os meus estudantes propostas de que eles me mostrem o que aprenderam através de diferentes estratégias que não são uma prova escrita, que seja montando um vídeo, montando uma historinha em quadrinhos, né, que eu vá explorando as inúmeras possibilidades de aprender. Porque as pessoas aprendem de formas diferentes, independente de ser surdo ou ouvinte ou ter alguma outra condição. As pessoas aprendem algumas mais ouvindo, outras mais lendo, outras mais desenhando, outras são mais sinestésicas, né? Precisam pegar, experimentar. Então, a minha sugestão é que ao pensar um tema, escolha um tema e se desafie a pensar em diferentes formas que esse tema pode ser apresentado para o estudante, para que cada um deles, com as suas particularidades no aprender, consiga se apropriar desse conhecimento. E que depois eles também tenham a oportunidade de expressar o que entenderam de diferentes formas. Então, de uma maneira geral, eu acho que conhecer um pouquinho mais do desenho universal para aprendizagem pode ser uma possibilidade, né, de começar a se desafiar, a pensar fora da caixa. Muito bem, professora Lucinara. Nós estamos nos encaminhando para o final do programa. Que mensagem você deixaria para educadores e educadoras da educação básica que trabalham com práticas de inclusão? Eu acho que o que eu posso dizer é que encontrem seus pares na escola, né? Não tenham medo de pedir ajuda, de trocar uma ideia, de compartilhar os medos, as angústias e as possibilidades. Eu penso que no momento que a gente consegue sentar com o outro e pensar junto, auxilia bastante nesse processo. Então, estejam abertos a esses desafios na hora que esse estudante com alguma necessidade educacional específica chegar. Não tenham medo, acolham a eles e também se deixem ser acolhidos pelos colegas, pela equipe, por essa rede. Procurem algumas parcerias, né, para se sentir mais fortalecidos e entender que sozinhos realmente a coisa é muito mais difícil, né? Quando a gente consegue ter essa rede de apoio, é muito mais seguro e mais tranquilo caminhar. Então, tentem estabelecer essas parcerias,
É que dá medo. Dá medo. Dá medo, sim. Nós fomos, é desesperador, nós fomos assustador. ensinados a invisibilizar e não a incluir. Né? Então, quando a gente encontra, a gente precisa de ajuda mesmo. Eu acho que essa tua dica é fundamental. A gente precisa de ajuda, a gente precisa aprender como agir. Eu acho que tá aberto a aprender, isso é muito importante. Saber que a gente nunca tá pronto, né? A gente sabe, mas às vezes parece que a gente fica naquela assim, bom, mas eu já sou professora há tantos anos, eu deveria saber? Não deveria. Poderia, talvez, mas as experiências que te construíram até aqui foram essas. Agora serão outras, né? E talvez outros professores tiveram outras experiências. Então, se colocar nesse lugar de aprender junto com o outro, e eu às acho que vezes, isso é muito importante. E eu acredito que muitas vezes não tem apoio externo à escola, né? Às vezes a escola chega um aluno com uma necessidade específica, não tem o suporte externo de fora, não tem intérprete, ou se é TDAH, autista, ou não tem uma rede fora. Então, a importância desse apoio dentro, né? Quanto mais forte, quanto mais unida for a escola, mais fácil vai ser de incluir e de buscar soluções, né? Eu acredito nisso. E, assim, entender que mesmo tendo, por exemplo, um educador especial que vai fazer o atendimento educacional especializado, ele não tem todas as respostas sempre. Cada ano, cada semestre, é um estudante novo que vai chegar, embora às vezes o diagnóstico seja o mesmo, é outro estudante, são outras características, são outros desafios que o próprio setor de apoio e o educador especial vão ter que também estudar, vão ter que pensar junto. Então, eu acho que basicamente é isso, saber que nem todo mundo tem todas as respostas e sempre. A gente está sempre aprendendo. Muito bem. Agradecemos muito a participação da professora Lucinara. O TEMOV vai ficando por aqui. Eu sou o professor Clayton Hillig e apresentei o programa de hoje juntamente com a pedagoga da Coordenadoria de Tecnologias Educacionais, Maria Aparecida Azolim. Obrigada, professora Lucinara. Foi um prazer ter estado com você mais uma vez. E o nosso programa chega ao final, contando com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTL, Ziane Miller. Trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Nós estaremos de volta a partir das 6h da próxima terça-feira, falando sobre os temas emergentes em movimento, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada por sua audiência. Até semana que vem.